Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o Design Think, tá? Que ele é utilizado muito para a criação de projetos, tá? Inclusive de projetos de TCC, tá ok? Vou fazer a transição aqui, tá? Então, qual a ideia do Design Think, né? É, eu coloquei aqui que o Design Think é uma abordagem humanística de inovação e a criatividade, centrada no trabalho colaborativo em que a parte de uma perspectiva multidisciplinar embasada em princípios de engenharia, design, artes, ciências sociais e descobertas do mundo corporativo. Então o design thinking surgiu de uma perspectiva de multidisciplina, né? Que veio da engenharia, design, da artes e das ciências sociais. Então os autores aí, o que eles falaram? Que o Design Think é uma ferramenta que auxilia a projetar estados futuros, idealizar por meio de processos de design, assim como desenvolver ou criar produtos, serviços e experiências reais. Então o Design Think ele ajuda em todos esses tipos de processos aí. Então, né, pela influência do design, né, principalmente na forma ampla de pensamento, é possível identificar as causas e efeitos das dificuldades que envolvem o problema e tornando-se mais assertivo na busca de soluções, né? Segundo esse autor Brown, né, estudos apontam que o uso dessa metodologia tem acarretado em resultados satisfatórios na formulação de produtos e serviços inovadores, né? Então a gente, o TCC fala muito de problema, de problematização, né? Quando eu falei das ODS que vocês vão ter que utilizar dessa vez para elaborar um projeto de TCC, né? Vocês vão se deparar com é, muitas problematizações, né? Com muitos problemas. E o Design Thinking ele ajuda em quê? A encontrar ideias mais é, inovadoras e que tragam um bom resultado, certo? Então, pessoal, então hoje a gente tem a cultura do design, né? Então, internacionalmente falando, né, o design é conceituado pela International Council of Societies of the Industrial Design, né, como uma atividade cerne da inovação e das mudanças culturais e econômicas, não se restringindo apenas ao ambiente empresarial. Então, o design thinking não é só para utilizar na indústria, tá, ou no comércio, também se pode utilizar em outros conceitos da sociedade, até na parte social. Então, quanto mais profissional você cria planos sociais aí, a chance dele dar certo e, e a gente ter bons resultados cresce muito. Quando você começa a colocar conceitos administrativos nesses projetos sociais, assim, em ODS, por exemplo, a chance dele dar certo é muito mais concreta. Então, o termo design thinking, né, o conceito dele, né, seria uma metodologia de inovação desenvolvida pela G-School, do Instituto da Universidade de Stanford, né, no Vale do Silício, na Califórnia. Então, a Universidade de Stanford é uma das maiores, melhores do mundo, né, e o Vale do Silício é só onde a parte de tecnologia, tudo que é de ideia sai de lá, né. E é uma abordagem, uma forma de pensar em encarar os problemas, né? Focada na empatia, na colaboração e experimentação. O que eu achei mais importante dessa parte aí é que a gente tem que encarar os problemas, né? No caso da ODS, de uma forma empática. A gente tem que se colocar no local, no lugar da pessoa que seria o seu cliente final, né? Então você está fazendo um projeto, né? Uma ODS, né? No final você vai criar um projeto que uma pessoa vai receber o seu projeto, suas ideias. Então você tem que trabalhar de uma forma empática para você se colocar no lugar dessa pessoa e entender qual a necessidade que ela tem, que tipo de projeto se encaixa melhor para. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Que se encaixa melhor na necessidade daquelas pessoas que estão com aquele tipo de problema. Existe também outra definição, né, que design thinking é um método que tem comportamento criativo e prático, utilizando a resolução de gargalos ligados à concepção de projetos, tem sido investida por diversas organizações.
tem como objetivo de buscar implementar inovação nos negócios ou processos por meio de produtos e serviços. Grando 2011, né? Então, é a palavra gargalo aí, gente. Gargalo é na produção, a gente fala que é uma parte onde a produção empaca, tá? Onde você está produzindo mil unidades e chega nesse gargalo, diminui para 100, né? Então o gargalo é um problema. Então na sociedade que nós temos hoje, a gente tem vários gargalos aí dentro dela, tá? Eu acredito que o racismo, desigualdade de gênero, o preconceito às pessoas com alguma deficiência, o descaso com o meio ambiente, são gargalos que ainda a nossa sociedade vive em pleno século XXI. Então as ideias aí que surgem, né, tem que ser para a gente tentar com projetos, né, e através do nosso TCC aqui, fazer projetos que eliminem ou ajudem, né, a eliminar esses tipos de gargalos aí, tá ok? Então, pessoal, o Design Thinking, né, ele tem algumas etapas, né, que devem ser seguidas, tá? O primeiro é a inspiração, tá ok? Que seria isso, né? Ele fala de uma etapa de imersão, tá? No contexto no qual o problema encontra-se aproximado dos participantes, envolvendo a discussão sobre a problemática para a empresa e para o usuário. Então ele diz aqui que as pessoas, o caso de vocês aí do grupo TCC, ele tem que imergir, né, se envolver, né, tentar entender dentro de uma forma empática o problema do outro, né? Isso que seria essa imersão. Se você se colocar no lugar do outro, você vai conseguir encontrar soluções e criar planos aí, né, projetos que vão facilitar a vida das pessoas, tá? Nessa fase deverão ser notados e obtidos os chamados insights, né? Insights são as ideias, tá? E esses, por sua vez, podem ser entendidos como oportunidades oriundas das observações feitas por membros do projeto. Então, os membros têm que imergir, né? Para, dentro dessa imersão, você conseguir ter ideias, tá? Para a gente conseguir desenvolver esses projetos. Para isso, deve-se assumir uma postura empática, ou seja, colocar-se no lugar do outro, né? O outro que vai estar no final do projeto, que vai receber esse projeto, tá ok? Para a gente ter ideias para resolver o problema dele. Ok? Pessoal, a segunda etapa é a ideação, tá? É no momento que surgem as ideias, os insights, né? Que pode ser traduzidos em oportunidades. Então essas ideias têm que ser traduzidas em oportunidades, né? Tendo como propósito filtrar as principais, ver quais são as principais, e com isso a gente deixar viável a geração de ideias para um projeto em discussão, ok? A gente fala que a melhor ferramenta para ter esses insights é a gente adotar o brainstorm, tá? O brainstorm a gente chama de tempestade de ideias, né? Então quando a gente faz a imersão no problema, se coloca no lugar do outro, você vai colocando no papel tudo que você tem de ideia, de insights, tá? Tudo que você tem de ideia para melhorar, projetos que visam melhorar a situação do outro, tá? Então a gente chama isso de brainstorm, isso é uma ferramenta, a gente já viu isso em vários lugares aí, até tem alguns filmes que colocam, a pessoa vai na lousa e vai, tem uma ideia sobre vendas, o cara vai escrevendo tudo que vem na cabeça. Quem utilizava o brainstorm, quem assistiu muito foi o House, né? Ou quem assistiu essa série, quando ele chamava os médicos, o Dr. House, para ter ideias, né? Ou para ele ter a ideia, né, principal, ele fazia um brainstorm com a equipe, ele falava da doença, acontecia isso, aquilo, eles iam apontando direções para o tratamento, e o House ia anotando aquilo numa lousa, né? E aquilo eram insights. E dentro daqueles insights, né, tanto que no episódio todo ficava aquela lousa ali aparecendo, e vira e mexe ele ia e voltava e olhava para a lousa, era normal, tá? E de uma hora para outra ele tinha uma ideia espetacular aí de resolver a doença que a pessoa tinha. Então, o brainstorm nada mais é de que você anotar tudo que você está tendo de ideia, né? Colocar isso num papel, numa lousa, e você depois ir filtrando com o grupo
quais são as melhores ideias que a gente pode adotar como um projeto, né? Sempre se colocando no lugar da outra pessoa, no caso que vai receber o projeto. Então, gente, é uma coisa interessante que essas ideias vocês têm que verificar se elas podem ser tangíveis, tá? Se elas podem ser colocadas em prática, e especialmente agora que a gente está vivendo um momento de pandemia, né? E isso está muito complicado. Então, todas as ideias que a gente tem que ter hoje tem que pensar no momento que se tipo ideias que são presenciais assim, a gente não vai conseguir tirar do papel por causa do problema da pandemia, né? Então as ideias que a gente tem que ter, a gente tem que ter hoje tem que ser tangível dentro da realidade que a gente está vivendo, tá? A implementação, gente, é criar hipóteses, tá? É, que vocês acham que irá dar certo, ou que irão dar certo, tá? Essas hipóteses se apresentam de forma de quebrar barreiras que impedem o aprimoramento de soluções de realmente eficazes pelo alto poder inovador, ok? Então os protótipos de um projeto integram a fase de implementação, onde com as ideias citadas e na etapa precedente, ações são tomadas como um objetivo de tornar tangível e dar forma a algo que se foi pensado, ok? Então, gente, a ideia do protótipo, né? O protótipo pode ser por escrito, né? Por exemplo, né? Essa hipótese, né? Ela tem que ser feita de uma maneira que a gente veja e consiga colocar isso de forma prática, tá? Então, a gente tem que prototipar, no caso, né? Que essa ideia se torne algo real. E dentro das possibilidades que temos hoje, né? Ver o que é possível ser feito, né? Eu sei que é muito complicado por causa dessa pandemia, mas o que é possível ser feito dentro do ambiente que a gente está vivendo o agora, tá ok, gente? Então essas aqui são as etapas, eu falei sobre Design Thinking, as etapas dele, tá? Qualquer dúvida durante as aulas vocês podem ir tirando. Obrigado e até logo.